5 ou poucas vezes entrar em igrejas, e só quando meu pai queria me mostrar alguma que, a seu ver, era especialmente bonita. As igrejas de Nápoles, segundo ele, eram de fina estrutura, com ricas obras de arte, e não deviam ficar abandonadas como estavam. Em certa ocasião, acho que estávamos na igreja de São Lourenço, mas não tenho certeza, chamou minha atenção porque eu havia começado a correr pelas naves e depois, como não o encontrava mais, chamei-o com um grito aterrorizado. Segundo ele, as pessoas que não acreditam em Deus, como eu e ele, devem, por respeito a quem acredita, comportar-se com educação. Tudo bem não molhar os dedos na pia de água benta, tudo bem não fazer o sinal da cruz, mas é necessário tirar o chapéu mesmo no inverno, evitar falar em voz alta, não acender cigarros nem entrar fumando. Vitória, por sua vez, com um cigarro aceso entre os lábios, nos arrastou para uma igreja com fachada cinza esbranquiçada, tenebrosa por dentro, dizendo em voz alta: "Faça o sinal da cruz." Nós não o fizemos, ela percebeu. Por isso, pegou a mão de uma depois da outra, Ida em primeiro lugar, eu por último, e a guiou até a testa, o peito e os ombros dizendo irritada: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Depois, com o humor cada vez pior, nos arrastou ao longo de uma nave mal iluminada, resmungando: "Vocês fizeram com que eu me atrasasse." Ao chegarmos diante de uma porta na qual brilhava de maneira excessiva uma maçaneta, abriu-a sem bater e fechou atrás de si deixando-nos sozinhas. "Sua tia não é simpática e é muito feia", sussurrou Ida. "Não é verdade." "É verdade", disse Ângela com um tom grave. Senti que lágrimas brotavam nos meus olhos, lutei para reprimi-las. "Ela diz que nós somos idênticas." "Que nada", disse Ângela, "você não é feia nem antipática." "Só algumas vezes, mas pouco", especificou Ida. Vitória reapareceu na companhia de um homem jovem, de estatura baixa, com rosto bonito e cordial. Usava um pullover preto, calça cinza e tinha uma cruz de madeira sem o corpo de Jesus pendurada no pescoço com uma cordinha de couro. "Essa é Janina e essas são duas amigas dela", disse minha tia. Giacomo, apresentou-se o jovem com voz elegante, sem dialecto. "Dom Giacomo", Vitória o corrigiu, aborrecida. "Você é o padre?" perguntou Ida. "Sou." "Nós não fazemos orações." "Não importa. Também é possível rezar sem fazer orações." Fiquei curiosa. "Como?" "É só ser sincero. Junte as mãos e diga: 'Meu Deus, por favor, me proteja, me ajude, etc.' Só se reza na igreja. Em todo lugar. E Deus atende mesmo se você não souber nada a respeito dele. Aliás, mesmo se acreditar que ele não existe. Deus escuta a todos", respondeu com gentileza o padre. "Impossível", disse Ida, "seria uma tal barulheira que não daria para entender nada." Minha tia deu-lhe um peteleco com a ponta dos dedos e chamou sua atenção porque não se podia dizer adeus. É impossível. Para ele, tudo era possível. Dom Giacomo captou o descontentamento nos olhos de Ida e a acariciou exatamente no lugar em que Vitória acertara, enquanto dizia em um sussurro que as crianças podem dizer e fazer o que quiserem, pois permanecem sempre inocentes. Então, surpreendendo-me, começou a falar de um tal de Roberto que, logo entendi, era o mesmo que havia sido mencionado tempos antes na casa de Margherita, ou seja, o rapaz nascido naquela região, mas que morava e estudava em Milão, o amigo de Tonino e Juliana. Dom Giacomo o chamou de o nosso Roberto e o citou com afeto porque havia sido ele que o fizera notar que ser hostil com crianças não é uma coisa rara. Até os santos apóstolos o fizeram, não entendiam que é necessário fazer-se pequeno para entrar no reino dos céus, e Jesus, de fato, o censurou. Disse: "O que estão fazendo? Não afastem as crianças, deixem-nas vir para perto de mim." A essa altura, continuando a manter a mão sobre a cabeça de Ida, dirigiu-se significativamente para minha tia. "Nossa insatisfação nunca deve afetar as crianças", disse, e pensei que o padre também devia ter percebido em Vitória um mal-estar diferente do usual. Depois disse algumas frases melancólicas sobre a infância, a inocência, a juventude, os perigos da rua. "Você não concorda?"
Perguntou o conciliador para minha tia e ela corou como se ele a tivesse pegado desprevenida. Com quem? Com Roberto. Falou bem, mas sem pensar nas consequências. Falamos bem justamente quando não pensamos nas consequências. Ângela, curiosa, sussurrou para mim. Quem é esse Roberto? Eu nada sabia de Roberto. Queria ter dito. Eu o conheço muito bem, é um bom rapaz. Ou então deixar escapar com displicência, usando as palavras de Conrado. Que nada, ele é um pé no saco. Mas fiz sinal para ela ficar calada, aborrecida como sempre ficava quando o meu pertencimento ao mundo da minha tia se revelava superficial. Ângela calou-se em obediência, mas Ida, não? Perguntou ao padre. Como é esse Roberto? Dom Giacomo riu, disse que Roberto tinha a beleza e a inteligência de quem tem fé. Da próxima vez que ele vier, nos prometeu, vou apresentá-lo a vocês, mas agora vamos vender, vamos, senão os pobres se queixam. Então passamos por uma portinha e entramos em uma espécie de pátio onde, em um átrio em forma de L adornado com festões dourados e luzes natalinas multicoloridas, havia barraquinhas repletas de objetos usados, e, decorando e arrumando tudo, lá estavam Margarita, Juliana, Conrado, Tonino e outros que eu desconhecia, acolhendo com alegria exibida os possíveis compradores beneficentes, gente, a meu ver, de aspecto um pouquinho menos pobre de como eu imaginava os pobres. 6 Margarita elogiou minhas amigas, chamou-as de belas meninas e apresentou-as aos filhos, que as acolheram com cordialidade. Juliana escolheu Ida como ajudante, Tonino quis Ângela, eu fiquei ouvindo conversa de Conrado, que tentava brincar com Vitória, mas ela o tratava muito mal. De qualquer maneira, resisti pouco, eu me distraía, de modo que, com a desculpa de querer ver a mercadoria, caminhei entre as barraquinhas, tocando sem atenção ora isso ora aquilo, muitos doces e docinhos feitos em casa, mas, sobretudo, óculos, maços de cartas, um velho aparelho telefônico, copos, xícaras, bandejas, livros, uma cafeteira, todos objetos muito usados, tocados ao longo dos anos por mãos que hoje provavelmente eram mãos de defuntos, miséria em liquidação para miseráveis. Enquanto isso, as pessoas chegavam e ouvi que alguém usava com o padre a palavra viúva. A viúva está aí, diziam, e, como olhavam para as barraquinhas vigiadas por Margarita, por seus filhos, por minha tia, pensei por algum tempo que se referissem a Margarita. Mas, aos poucos, me dei conta de que chamavam Vitória daquela maneira. A viúva está aí, diziam, hoje tem música e dança. E não entendi se diziam viúva com escárnio ou com respeito. Claro, fiquei surpresa por associarem minha tia, que era solteira, tanto a viuvez quanto a diversão. Olhei para ela com atenção, de longe. Ereta atrás de uma das bancadas, seu tronco estreito com grandes seios parecia saltar para fora das pilhas de objetos empoeirados. Não me pareceu feia, eu não queria que fosse, mas Ângela e Ida tinham dito que ela era. Talvez seja porque hoje algo deu errado, pensei. Tinha olhos inquietos, gesticulava da sua maneira agressiva ou, de surpresa, lançava um grito e se mexia por alguns instantes, seguindo o ritmo das músicas que saíam de um velho toca-discos. Disse a mim mesma. Sim, está irritada por causa de algum motivo pessoal que eu desconheço, ou então está preocupada com Conrado. Nós duas somos assim, com bons pensamentos ficamos bonitas, mas enfeamos com os ruins, temos de arrancá-los da cabeça. Perambulei sem ânimo pelo pátio. Queria eliminar a angústia daquela manhã, mas não conseguia. Minha mãe Mariano era um peso grande demais, meus ossos doíam como se eu estivesse gripada. Ângela, vista de longe, parecia tomada de alegria, estava bonita, ria com Tonino. Todos, naquele momento, me pareciam lindos e bons e justos, Dom Giacomo, sobretudo, que recebia os paroquianos com cordialidade, apertando mãos, não se furtando aos abraços, iluminado pelo sol. Será que as únicas pessoas sombrias, tensas, eram Vitória e eu? Meus olhos também ardiam, minha boca estava amarga, eu temia que Conrado, eu voltara a ficar ao seu lado, um pouco para ajudá-lo a vender, um pouco para buscar alívio, sentisse meu mau hálito.
Talvez o cheiro ácido e ao mesmo tempo adocicado não viesse do fundo da minha garganta, mas dos objetos das barraquinhas. Senti-me muito triste. E por todo o tempo que durou a feirinha natalina, foi deprimente espelhar-me em minha tia, que ora recebia os paroquianos com vivacidade artificial, ora fitava o vazio com olhos arregalados. Sim, ela estava no mínimo tão mal quanto eu. Corrado lhe disse: "Que foi, Vito? Você está doente, está com uma cara feia." E ela respondeu: "Sim, estou doente no coração, no peito, no ventre, estou como uma cara horrível." E se esforçou para sorrir com a boca larga, mas não conseguiu, tanto que, em dado momento, pediu-lhe: "Vá pegar um copo d'água para mim." Enquanto Corrado ia pegar o copo d'água, pensei: está doente por dentro e eu sou exatamente como ela, é a pessoa de quem me sinto mais próxima. Amanhã estava passando, eu voltaria para os meus pais, e não sabia por quanto tempo suportaria a desordem da casa. Então, como aconteceu quando minha mãe me contrariou e corri para meu pai para denunciá-la, surgiu de repente no meu peito uma necessidade urgente de desabafar. Era intolerável que Mariano abraçasse e apertasse minha mãe enquanto ela usava as roupas que eu conhecia, enquanto estava adornada com brincos e outras joias com as quais eu brincava quando criança e às vezes até usava. O ciúme cresceu, fabricando imagens repugnantes. Eu não suportava a intrusão daquele estranho malvado e, a certa altura, não resisti, tomei uma decisão sem perceber que a tomara, disse de repente, com uma voz que me soou como um vidro que se quebra: "Tia." Embora ela tivesse mandado eu nunca chamá-la daquela maneira: "Tia, preciso contar uma coisa, mas é um segredo que você não deve revelar a ninguém, jure que não vai contar." Ela respondeu baixinho que não fazia juramentos. O único juramento que fizera era amar para sempre Enzo, e o manteria até a morte. Fiquei desesperada. Disse que, se ela não jurasse, eu não poderia falar. "Então foda-se," ela resmungou, "as coisas feias que você não conta para ninguém se tornam cães que comem sua cabeça à noite enquanto você dorme." Então eu, assustada por aquela imagem, precisando de consolo, logo em seguida a puxei para um canto e falei de Mariano, da minha mãe, do que eu vira misturado a tudo o que havia imaginado. Depois supliquei: "Por favor, não conte para o meu pai." Ela ficou me encarando por um longuíssimo instante, depois retrucou em dialeto, malvada, incompreensivelmente gozadora: "Seu pai? E você acha que seu pai dá a mínima para os tornozelos de Mariano e de Nela embaixo da mesa?" 7. O tempo passou muito lentamente, fiquei olhando o relógio o tempo todo. Ida se divertia com Juliana, Tonino parecia totalmente à vontade com Ângela, senti-me fracassada como um bolo feito com ingredientes errados. O que eu tinha feito? O que aconteceria agora? Corrado voltou com a água para a Vitória, sem pressa, de má vontade. Eu achava chato, mas, naquele momento, me sentia perdida e tive esperança de que continuasse a me dar um pouco de atenção. Não foi o que ele fez, pelo contrário, nem esperou que minha tia terminasse de beber e desapareceu entre os paroquianos. Vitória o seguiu com o olhar, já esquecendo que eu estava ali ao lado à espera de esclarecimentos, de conselhos. Será que também havia considerado insignificante aquele fato tão grave que eu lhe contara? Observei-a, estava empenhada em exigir nervosamente de uma senhora gorda com uns 50 anos um valor excessivo por um par de óculos de sol, e enquanto isso, nunca perdia de vista Corrado. Havia algo no comportamento do rapaz que, a meu ver, ela estava achando mais grave do que minha revelação. "Olhe para ele," me disse, "é sociável demais, exatamente como o pai." E o chamou de repente. Corra. E como o rapaz não ouvia ou fingia não ouvir, deixou a senhora gorda para quem embrulhava os óculos e, apertando as tesouras que usava para cortar a fita com que amarrava os pacotes, me agarrou com a mão esquerda, arrastando-me com ela pelo pátio. Corrado conversava com 3 ou 4 jovens, um deles era comprido, seco, com dentes salientes que davam a impressão de que ele ria mesmo quando não havia motivo para risadas. Minha tia, aparentemente calma, intimou seu afilhado: "Hoje essa me parece a definição mais adequada para os 3 jovens, a voltar imediatamente para a barraca."
Ele respondeu em tom de brincadeira. 2 minutos e já vou, e o garoto com dentes salientes pareceu rir. Então minha tia se dirigiu de repente a esse último e disse que cortaria seu pinto se ele continuasse a rir. Falou em dialeto, com a voz tranquila, brandindo as tesouras. Mas o rapaz parecia não querer parar. Eu percebi toda a fúria que tomava conta de Vitória, prestes a explodir. Fiquei preocupada, achava que ela não entendia que os dentes salientes demais impediam o rapaz de manter a boca fechada, não entendia que ele riria até durante um terremoto. De fato, ela gritou de repente. Está rindo, Rosa, acha que pode rir? Não. Sim, você está rindo porque acha que tem a proteção do seu pai, mas está enganado, ninguém protege você de mim. Você deve deixar Conrado em paz, entendeu? Entendi. Não, você não entendeu. Está crente que eu não posso fazer nada, mas olha só. Apontou a tesoura para ele, diante dos meus olhos, diante de alguns paroquianos que ficaram curiosos com aquele vozerio repentinamente alto. Espetou uma perna do rapaz, tanto que ele deu um pulo para trás e rompeu com o estupor aterrorizado dos olhos a máscara fixa do riso. Minha tia o acossou, ameaçava espetá-lo novamente. Entendeu agora, Rosa, disse, ou devo continuar? Não estou nem aí que você seja filho do advogado Sargente. O jovem, que se chamava Rosário e era filho, evidentemente, daquele advogado que eu desconhecia, levantou a mão em sinal de rendição, retrocedeu, caiu fora com os amigos. Àquela altura, Conrado, indignado, fez menção de segui-los, mas Vitória se postou na sua frente dizendo: não se mexa porque, se me emputecer, uso essa aqui com você também. Puxei-a pelo braço. Aquele rapaz, falei assustada, não consegue fechar a boca. Teve a pachorra de rir da minha cara, respondeu Vitória, agora arfando, e da minha cara ninguém ri. Estava rindo, mas não de propósito. De propósito ou não, estava rindo. Conrado bufou e disse: esqueça, Giane, não adianta falar com ela. Minha tia deu um berro, gritou com fôlego suspenso. Calado, não quero ouvir nenhuma palavra. Estava apertando a tesoura, percebi que tinha dificuldade para se controlar. A capacidade de afeto devia ter se esgotado há tempos, provavelmente com a morte de Enzo, mas sua capacidade de odiar, pareceu-me, não tinha limite. Eu acabara de ver como se comportara com o pobre Rosário Sargente, e poderia ter machucado Conrado também. Imagine então o que faria com minha mãe, e, sobretudo, com meu pai, agora que eu havia falado de Mariano. Esse pensamento outra vez me deu vontade de chorar. Fui imprudente, as palavras saíram da minha boca sem querer. Ou talvez não, talvez, em alguma parte de mim, a decisão de contar à Vitória o que eu vira fora tomada muito antes, quando cedi à pressão das minhas amigas e organizei aquele encontro. Eu não conseguia mais ser inocente, por trás dos pensamentos havia outros pensamentos, a infância tinha terminado. Eu me esforçava, mas a infância fugia, as lágrimas que eu sentia o tempo todo nos olhos eram o oposto de uma prova de inocência. Ainda bem que chegou Dom Giacomo, conciliador, e aquilo me impediu de chorar. Pronto, disse a Conrado pondo um braço em volta dos seus ombros, não vamos irritar Vitória, que hoje não está bem, ajude-a a trazer os doces. Minha tia suspirou de rancor, apoiou a tesoura na borda de uma das bancadas, olhou para a rua ao fim do pátio, talvez para verificar se Rosário e os outros ainda estavam ali, depois disse sombria: não quero ser ajudada, e desapareceu pela porta que dava na igreja. 8 voltou pouco depois com 2 grandes bandejas repletas de docinhos de amêndoa com listras azuis e rosa, e uma amêndoa confeitada prateada em cima de cada um. Os paroquianos os disputaram, mas me bastou comer um para ficar enjoada, eu estava com o estômago apertado, o coração queria sair pela boca. Enquanto isso, Dom Giacomo trouxe um acordeão, segurava-o com ambos os braços como se fosse um menino branco e vermelho. Achei que soubesse tocá-lo, mas ele o entregou um pouco sem jeito para a Vitória, que o recebeu sem protestar, era o mesmo que eu vira em um canto da sua casa. Sentou-se emburrada em uma cadeira e tocou de olhos fechados fazendo caretas.
Ângela chegou por trás de mim e disse toda alegre: "Sua tia, está vendo, é muito feia." Naquele momento, era verdade, Vitória, enquanto tocava, torcia o rosto como um diabo e, embora fosse talentosa e os paroquianos aplaudissem, criava um espetáculo repugnante. Agitava os ombros, encrespava os lábios, enrugava a testa, esticava tanto o tronco para trás a ponto de fazê-lo parecer maior do que as pernas, que não deveriam ficar escancaradas daquela maneira. Ainda Beck, a certa altura, um homem de cabelos brancos a substituiu e começou a tocar. Minha tia, todavia, não se aquietou, foi até Tonino, agarrou-o pelo braço e o obrigou a dançar, afastando-o de Ângela. Parecia alegre, mas talvez fosse apenas o excesso de ferocidade que tinha no corpo e ao qual queria dar vazão com a dança. Ao vê-la, outros também começaram a dançar, velhos e jovens, até Dom Giacomo. Eu fechei os olhos para apagar tudo. Senti-me abandonada e, pela primeira vez na vida, em contraste com toda a educação que eu havia recebido, tentei rezar. Deus, falei, Deus, por favor, se você pode mesmo tudo, faça com que minha tia não diga nada ao meu pai, e apertei os olhos com muita força, como se aquela compressão das pálpebras servisse para concentrar na prece a força necessária para lançá-la até o Senhor no reino dos céus. Depois rezei também para que minha tia parasse de dançar e nos levasse de volta para Costanza no horário, prece que foi por milagre atendida. Surpreendentemente, apesar dos doces, da música, dos cantos, das danças intermináveis, partimos em tempo de deixar para trás a tenebrosa zona industrial e chegar pontualmente ao Vomero, em Via Cimarosa, diante do prédio de Ângela e Ida. Costanza também foi pontual, apareceu como uma roupa ainda mais bonita do que a usada pela manhã. Vitória saiu do carro, entregou Ângela e Ida e a elogiou de novo, mais uma vez admirou todas as suas coisas. Admirou o vestido, o penteado, a maquiagem, os brincos, o colar, a pulseira, que tocou, quase acariciou, perguntando para mim: "Você gosta, Gianni?" Durante todo o tempo, pareceu-me que estivesse fazendo aqueles elogios para zombar dela ainda mais do que de manhã. A sintonia entre nós devia ter chegado a tal ponto que achei ter ouvido dentro da cabeça, com uma energia destrutiva, sua voz pérfida, suas palavras desbocadas. "De que adianta, sua babaca, enfeitar-se tanto, seu marido está trepando com a mãe da minha sobrinha Janina, Por isso, voltei a rezar para o Senhor Deus, especialmente quando Vitória entrou no carro e partimos outra vez. Rezei ao longo de todo o percurso até San Giacomo dei Capri, uma viagem interminável durante a qual Vitória não pronunciou uma palavra e eu não ousei pedir novamente: "Não diga nada ao meu pai, por favor, se você quiser fazer algo por mim, repreenda minha mãe, mas não conte nada ao meu pai." Supliquei também a Deus, embora ele não existisse: "Deus, faça com que Vitória não diga: 'Vou subir com você, preciso falar com seu pai.'" Para minha grande surpresa, fui por milagre atendida mais uma vez. Como eram bonitos e resolutivos os milagres! Vitória me deixou no portão de casa sem fazer menção à minha mãe, a Mariano, ao meu pai. Disse apenas, em dialecto: "Gianni, lembre que você é minha sobrinha, que eu e você somos iguais e que, se você chamar, se disser: 'Vitória, venha,' eu saio correndo, nunca vou deixar você sozinha." Seu rosto, depois daquelas palavras, me pareceu mais sereno, e quis acreditar que, se Ângela a visse ali, a acharia bonita exatamente como eu a achava naquele momento. Mas assim que fiquei sozinha, em casa, enquanto, fechada no quarto, eu me olhava no espelho do armário e constatava que nenhum milagre jamais conseguiria apagar o rosto no qual o meu estava se transformando, cedi e finalmente chorei. Propus-me a não espiar mais meus pais, não ver nunca mais minha tia. 9. Quando me esforço para atribuir fases ao fluxo contínuo de vida que me atravessou até hoje,
convenço-me de que me tornei definitivamente outra em uma tarde em que Costanza veio nos visitar com as duas filhas e, vigiada por minha mãe que estava com os olhos inchados e o rosto vermelho havia dias por causa, segundo ela, do vento gélido que soprava do mar e fazia vibrar os vidros das janelas e as grades das varandas, entregou-me com rosto severo, amarelado, sua pulseira de ouro branco. Por que está me dando sua pulseira de presente? Perguntei perplexa. Não é um presente, disse minha mãe, ela está devolvendo. A bonita boca de Costanza tremeu por um longo segundo antes que ela conseguisse dizer. Achei que fosse minha, mas é sua. Não entendi, não quis entender. Preferi agradecer e tentar colocá-la no braço, mas não consegui. Em silêncio absoluto, Costanza me ajudou com dedos trêmulos. Como ficou? Perguntei para minha mãe fingindo frivolidade. Bem, disse ela sem sorrir e saiu do cômodo, seguida por Costanza que, a partir daquele momento, nunca mais voltou à nossa casa. Mariano também desapareceu de Via San Giacomo dei Capri, por conseguinte, os encontros com Angela e Ida se tornaram menos frequentes. No início, telefonávamos, nenhuma de nós três entendia o que estava acontecendo. 2 dias antes da visita de Costanza, Angela me disse que meu pai e o seu, no apartamento de Via Cimarosa, haviam brigado. A discussão, a princípio, parecerá muito semelhante às que costumavam ter sobre os temas de sempre, política, marxismo, fim da história, economia, Estado, mas depois havia se tornado surpreendentemente violenta. Mariano gritou: saia imediatamente da minha casa, não quero ver você nunca mais. E meu pai, dissolvendo repentinamente sua imagem de amigo paciente, começou a berrar, por sua vez, palavrões horríveis em dialecto. Angela e Ida se assustaram, mas ninguém lhes deu atenção, nem mesmo Costanza que, a certa altura, não aguentando mais ouvir os gritos, disse que ia sair para tomar um pouco de ar. Então Mariano, por sua vez, gritou em dialecto: sim, vá embora, vagabunda, e não volte mais. E Costanza bateu a porta com tal força que ela voltou a abrir. Mariano teve de fechá-la com um chute e meu pai reabriu para correr atrás de Costanza. Nos dias seguintes, não fizemos outra coisa a não ser falar ao telefone daquela briga. Nem Angela nem Ida nem eu conseguíamos entender por que o machismo e as outras coisas que nossos pais discutiam com paixão desde antes do nosso nascimento de repente tinham causado tantos problemas. Na verdade, por motivos diferentes, tanto quanto elas entendíamos aquela cena muito mais do que admitíamos umas para as outras. Intuíamos, por exemplo, que, mais do que o machismo, a discussão tinha a ver com sexo, mas não o sexo que nos causava curiosidade e nos divertia em todas as ocasiões. Sentíamos que, de forma totalmente inesperada, estava entrando em nossas vidas um sexo não atraente, pelo contrário, que até mesmo nos enojava, porque percebíamos de maneira confusa que não dizia respeito aos nossos corpos, aos corpos da nossa faixa etária ou aos corpos de atores e cantores, mas aos corpos dos nossos pais. O sexo, imaginávamos, os envolverá de maneira viscosa, repugnante, totalmente diferente da que eles mesmos haviam propagandeado ao nos ensinar a respeito. As palavras que Mariano e meu pai gritaram um para o outro davam, segundo Ida, a ideia de escarradas febris, de filamentos de muco que lambuzavam tudo, especialmente nossos desejos mais secretos. Foi por isso, talvez, que minhas amigas, muito propensas a falar de Tonino, de Corrado e de como haviam gostado daqueles dois rapazes, se entristeceram e começaram a desconversar sobre aquele tipo de sexo. Quanto a mim, bem, eu sabia bem mais do que Angela e Ida sobre as confusões secretas das nossas famílias, portanto, o esforço para evitar entender o que estava acontecendo com meu pai, minha mãe, Mariano e Costanza foi muito maior e me esgotou. De fato, fui eu a primeira a me retrair angustiada a abrir mão até das confidências telefônicas. Talvez eu sentisse mais do que Angela, mais do que Ida, que uma só palavra errada teria aberto um caminho perigoso até a realidade dos fatos. Naquela fase, a mentira e a prece entraram estavelmente na minha vida cotidiana e de novo me ajudaram muito. As mentiras, em sua maioria, contei a mim mesma.
Eu estava infeliz e fingia até demais estar alegre na escola e em casa. Via minha mãe de manhã com o rosto que parecia prestes a perder os traços, a face avermelhada em torno do nariz, deformada pelo desconforto, e dizia em um tom de alegre constatação: "Como você está bem hoje?" A meu pai, que, do nada, havia parado de estudar assim que abria os olhos e que eu encontrava já pronto para sair de manhã cedo ou, com os olhos apagados, muito pálido, à noite, eu apresentava o tempo todo exercícios a serem feitos para a escola, embora não fossem complicados, como se não estivesse evidente que ele estava com a cabeça em outro lugar e sem nenhuma vontade de me ajudar. Ao mesmo tempo, embora continuasse a não acreditar em Deus, eu me dedicava às preces como se acreditasse. Deus, suplicava, faça com que meu pai e Mariano tenham mesmo brigado por causa do machismo e do fim da história, faça com que nada disso tenha acontecido porque Vitória telefonou ao meu pai e contou o que eu lhe revelei. Em um primeiro momento, parecia que o Senhor estava me escutando mais uma vez. Pelo que eu sabia, havia sido Mariano a atacar meu pai, e não o contrário, como teria de certo acontecido se Vitória tivesse usado minha delação para, por sua vez, agir como dedo duro. Mas logo entendi que alguma coisa não se encaixava. Porque meu pai chegou Mariano em um dialeto que nunca usava. Porque Costanza havia saído de casa batendo à porta. Porque meu pai, e não o marido, saíra correndo atrás dela. Eu vivia, por trás das minhas mentiras desenvoltas, por trás das minhas preces, apreensiva. Vitória devia ter contado tudo a meu pai e ele correra até a casa de Mariano para brigar. Costanza, graças a essa briga, descobrira que o marido prendia os tornozelos da minha mãe entre os seus embaixo da mesa e, por sua vez, fizera um escândalo. É o que devia ter acontecido. Mas porque Mariano gritara com a mulher enquanto ela, desolada, deixava o apartamento, devia-se malhosa. Sim, vá embora, vagabunda, não volte nunca mais. E porque meu pai saiu correndo atrás dela. Eu sentia que havia algo fora da minha compreensão, algo do qual eu me aproximava às vezes para captar o sentido, mas, depois, assim que o sentido tentava aflorar, eu me retraía. Por isso, eu voltava o tempo todo para os fatos mais obscuros. A visita de Costanza, por exemplo, após a briga. O rosto da minha mãe, muito abatido, e seus olhos violáceos que lançavam olhares repentinamente imperativos a uma velha amiga que tinha a tendência de dominá-la. O aspecto penitencial de Costanza e o gesto contrito com o qual parecia querer me dar um presente quando, na verdade, minha mãe havia especificado, não se tratava de um presente, mas de uma restituição. Os dedos trêmulos com os quais a mãe de Ângela Ida me ajudara a pôr a pulseira de ouro branco de que tanto gostava. A própria pulseira, que comecei a usar dia e noite. Daqueles fatos que aconteceram no meu quarto, daquele clima denso de olhares, gestos, palavras em torno de uma joia que, sem explicações, me fora entregue como sendo minha, eu sabia mais do que conseguia dizer a mim mesma. Por isso, eu rezava, especialmente à noite, quando acordava assustada com aquilo que eu temia estar prestes a acontecer. Deus, eu sussurrava, Deus, sei que a culpa é minha, eu não deveria ter exigido me encontrar com Vitória, não deveria ter contrariado a vontade dos meus pais, mas já aconteceu, volte a pôr tudo em ordem, por favor. Eu esperava que Deus realmente o fizesse, ou tudo desmoronaria. Sanja como Dei Capri desabaria sobre o Vomero, e o Vomero, sobre a cidade inteira, e a cidade inteira se afogaria no mar. No escuro, eu morria de angústia. Sentia tamanha pressão no estômago que levantava no meio da noite para vomitar. Fazia barulho de propósito, carregava no peito, na cabeça, sentimentos cortantes que me feriam profundamente, torcia para que meus pais aparecessem e me ajudassem. Mas não acontecia. No entanto, estavam acordados, havia um feixe de luz que arranhava a escuridão bem na altura do quarto deles. Eu deduzia que não tinham mais vontade de cuidar de mim, por isso nunca interrompiam, por motivo algum, seu zumbido noturno. No máximo, picos repentinos rompiam a monotonia, uma sílaba, meia palavra que minha mãe pronunciava como a ponta de uma faca sobre vidro, e meu pai, como um trovão distante.
De manhã, eu os via acabados. Tomávamos o café da manhã em silêncio, com os olhos baixos. Eu não aguentava mais. Rezava: Deus, chega, faça com que alguma coisa aconteça, uma coisa qualquer, boa ou ruim, não importa, faça-me morrer, por exemplo, isso deve abalá-los, reconciliá-los, e depois faça-me ressurgir em uma família novamente feliz. Um domingo, no almoço, uma energia interna de grande violência mexeu de repente minha cabeça e minha língua. Eu disse em tom alegre, mostrando a pulseira: Papai, este tinha sido um presente da tia Vitória, não é? Minha mãe tomou um gole de vinho. Meu pai não ergueu o olhar do prato e disse: De certa maneira, sim. E por que você o deu a Costanza? Então ele levantou os olhos, me encarou com um olhar gélido, sem dizer nada. Responda, ordenou minha mãe, mas ele não obedeceu. Então ela quase gritou: Seu pai tem outra mulher há 15 anos. Placas vermelhas queimavam seu rosto, seus olhos estavam desesperados. Intuí que devia parecer uma revelação terrível, ela já estava arrependida de tê-la feito. Mas eu não me surpreendi, nem me pareceu uma grande culpa. Pelo contrário, tive a impressão de que sempre soubera e, por um instante, tive a certeza de que tudo podia voltar a se acertar. Se aquela situação já durava 15 anos, podia durar para sempre, bastava que nós três disséssemos está tudo bem assim e a paz voltaria, minha mãe no seu quarto, meu pai no seu escritório, as reuniões, os livros. Por isso, como que para ajudá-los a seguir rumo àquela conciliação, disse a minha mãe: Mas você também tem outro marido. Minha mãe ficou pálida, murmurou: Eu não posso garantir, não é verdade. Negou com tal desespero que, por reflexo, talvez porque todo aquele sofrimento me magoava demais, repeti em falsete: posso garantir, e ri. A risada escapou sem querer, vi a indignação nos olhos do meu pai e fiquei com medo, me envergonhei. Eu deveria ter explicado. Não foi uma risada de verdade, papai, mas uma contração que eu não soube evitar. Acontece, vi a mesma risada recentemente no rosto de um rapaz que se chama Rosário Sargenti. Mas, enquanto isso, a risada não queria se apagar, transformou-se em um sorrisinho gelado que eu sentia em meu rosto e não conseguia desligar. Meu pai se levantou lentamente, fez menção de deixar a mesa. Aonde você vai? Alarmou-se minha mãe. Dormir, disse ele. Eram 2 da tarde. Geralmente, àquela hora, especialmente aos domingos ou quando tinha folga da escola, ele se fechava para estudar e prosseguia até a hora do jantar. Em vez disso, bocejou ruidosamente para nos dar a entender que estava mesmo com sono. Minha mãe disse: Vou dormir também. Ele balançou a cabeça e nós duas lemos em seu rosto que o costumeiro ato de se deitar ao lado dela na mesma cama tornara-se impossível para ele. Antes de sair da cozinha, disse dirigindo-se a mim, com um tom de rendição que para ele era bastante raro: Não há nada que possa ser feito, Giovanna, você é igualzinha à minha irmã.